Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Ponto G do Trade. Meu nome é Gregory e nós vamos iniciar agora a configuração das nossas estratégias de negociação. No vídeo anterior, nós vimos como preparar a plataforma para a execução do operacional GSP. Nós importamos as configurações da nossa metodologia e hoje nós vamos configurar a forma como nós vamos entrar no mercado. Nós vamos automatizar parte das nossas operações. Nós vamos nos preocupar mais com a entrada nas operações e preocupar menos com as saídas. As saídas vão ficar configuradas de forma automatizada, tá bom? Lembrem-se que para você, após você configurar a sua estratégia para usar ela, você precisa selecionar ela aqui na sua área de trabalho. Por enquanto, vocês podem ver que não tem nenhuma estratégia configurada ainda, nenhuma está aqui, mas quando você fizer suas estratégias, você vai selecionar elas aqui para utilizar no seu dia operacional, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu faço para criar minha primeira estratégia de negociação? Você vai vir aqui no menu negociação. Assim que você clicar, você vai navegar até o menu de editor de estratégia de negociação. Vai clicar e ele vai abrir uma tela de configuração. Nessa tela de configuração, a primeira coisa que nós temos que fazer é clicar aqui, ó, nessa bolinha verde com sinal de mais no meio. Ele vai abrir uma nova janela para você digitar o nome da sua estratégia. Eu vou botar aqui OPGSP, esse vai ser o nome da nossa estratégia inicial aqui, tá bom? Então, nesse OPGSP, o que nós vamos fazer? Do lado esquerdo aqui, nós temos as linhas de configuração da nossa estratégia. Por padrão, vai vir uma linha já criada e nós vamos criar duas novas linhas. Está vendo esse quadradinho aqui com o sinal de mais branco no meio? Ele adiciona linhas à sua estratégia. Nós vamos adicionar duas novas linhas e agora nós temos três linhas de comando. A primeira linha aqui nós vamos configurar com 12,5. A segunda nós vamos configurar com 12,5 e com a terceira nós vamos configurar 75. Esse primeiro bloco aqui que a gente acabou de configurar diz respeito à quantidade de contrato que vai saindo de acordo com a progressão da nossa estratégia. Eu estou dizendo que 25% dos contratos serão executados nos dois primeiros blocos e 75% dos contratos serão executados no último bloco. Na aba de Gain aqui, se o seu não tiver selecionado, você seleciona o quadradinho para o Gain. Isso aqui são os pontos que nós vamos ter para progredir aqui no gráfico, para dar o nosso resultado financeiro, né? E aí nos primeiros pontos aqui nós vamos colocar 30, vamos colocar no segundo aqui 30 e no último aqui nós vamos colocar 60. O que eu quis dizer aqui? Eu disse o seguinte, quando eu colocar uma operação e ela andar 30 pontos a nosso favor, na verdade não são 30. Como o nosso índice anda de 5 em 5 pontos, quando eu coloco aqui 30, significa 150 pontos. E o que minha estratégia vai fazer? Assim que o mercado andar 150 pontos ao meu favor, ele vai fazer uma parcial, né? Se tiver mais de dois contratos, ele vai fazer duas parciais aqui, né? E o restante dos contratos vai ser executado em 60, que na verdade representa 300 pontos. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma parcial para sair em 150 pontos, uma parcial para sair em 150 pontos e todos os restantes dos contratos vão sair em 300 pontos, porque 6 vezes 5 dá 60 vezes 5 dá 300, tá bom? Na abinha de loss, se a sua também não estiver selecionada, você seleciona o seu loss e no loss também você vai repetir o 30, significa que você vai ter 150 pontos de loss nas duas primeiras e na última você vai colocar 500. Esse 500 aqui, não se preocupem, é o limite máximo que o Profit aguenta, quer dizer, se você for ver aqui, ele está dizendo assim, ó, que eu vou aceitar um loss de 2.500 pontos. Quem fez o curso sabe que nós não vamos aceitar esse loss, mas a gente configura ele aqui pela finalidade do nosso método. E aí a gente já explicou bastante sobre isso. Espero que vocês lembrem do que foi dito. Se não, faço só perguntar lá no grupo do WhatsApp que eu vou esclarecer para os senhores que fizeram o curso. No Stop Offset, nós zeramos o Stop Offset, tá? E a gente não aceita ordens fora do nosso ponto de entrada, né?
E por fim, nós temos a estratégia stop. Essa é a última etapa de configuração aqui da nossa estratégia e eu vou explicar logo em seguida. Nós vamos entrar em uma outra aba de configuração e aqui nós vamos ter as estratégias de stop configuradas e eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer para configurar essas estratégias aí de stop. Por enquanto, a nossa estratégia de negociação é essa. Nós estamos preparados aqui agora para iniciar as nossas operações, lembrando que nós temos um limite de gain de 150 pontos, um limite máximo de gain de 300 pontos e também temos um limite de loss aí aceitável de 150 pontos. Nossa parcial de loss também vai acontecer em 150 pontos. Essa configuração aqui é do nosso primeiro passo lá da nossa metodologia do passo a passo para o sucesso, tá bom? Então, quando a gente for progredir no mercado, essa metodologia aqui também vai mudar, essa estratégia aqui também vai ser alterada de acordo com o nosso segundo passo aí na metodologia, tá bom? Mas para o primeiro passo é essa configuração que vocês têm que fazer e assim que vocês preencherem, basta você salvar a sua estratégia clicando aqui nesse disquetezinho aqui e confirmando o salvamento. Eu quero deixar claro aqui que esses valores não são os valores da nossa estratégia, isso aqui são apenas valores de exemplo e os valores reais da estratégia eu vou postar uma foto lá no nosso grupo com os valores reais e aí os senhores copiam os valores que nós vamos utilizar na nossa estratégia. Isso aqui é apenas um modelo, um exemplo, para que vocês vejam a execução da nossa estratégia de negociação, tá bom? Finalizada essa etapa aqui, você dá OK, vai fechar a estratégia e observe o seguinte, no campo estratégia, agora se você clicar, você vai ver aqui, OPGSP vai aparecer já lá no nosso campo de estratégia e basta você selecionar a estratégia aqui, que é a partir do momento que você colocar ordens no gráfico, essas ordens já vão vir com a configuração que a gente colocou nessa estratégia. Bem, pessoal, uma vez configurada a estratégia de negociação, vocês vão clicar novamente aqui em negociação e agora você vai vir no editor de estratégia de ordem stop. Lembra que eu falei que nós íamos configurar uma estratégia de ordem stop? É aqui nesse editor de estratégia de ordem stop que nós vamos preparar nossas ordens de stop para poder adicionar lá na nossa estratégia de negociação, né? Num primeiro momento, eu tenho algumas ordens stop aqui já configuradas, eu vou deletar elas, apenas para a gente iniciar do zero aqui para vocês entenderem. Bem, nessa primeira etapa do nosso operacional, da primeira fase aí do nosso operacional, onde nós estamos no período de adaptação, nós vamos ativar a nossa estratégia break-even. Nós não vamos utilizar o trailing stop e depois lá no grupo ou então nas nossas aulas online aí eu vou explicar o porquê. Mas num primeiro momento nós vamos criar uma nova estratégia. Aí eu vou botar o nome dela de BRK01, né? Eu vou criar uma estratégia BRK01, é um break-even 01. Nós vamos ativar nessa estratégia aqui, olha só. Eu vou ativar para essa estratégia o auto break-even num primeiro momento. E assim que eu ativar, eu vou falar assim, quantos pontos de gain eu vou acionar o disparo dessa estratégia. E aí nós vimos que nós temos uma parcial com 30 pontos. A gente viu que nossa parcial é com 30 pontos e o nosso limite operacional é de 60 pontos. Então, o disparo do meu break-even vai ser nos 30 pontos. Ou seja, assim que ele pagar os meus 30 pontos lá na minha estratégia, ele automaticamente vai ativar o break-even. A que distância do preço de entrada? A 0 pontos. Então, se você comprar, por exemplo, se você executar uma ordem no 1000 pontos, quando ele chegar no 1150, a gente vai receber uma parcial e automaticamente ele vai botar a saída no ponto de entrada, ou seja, no 1000 pontos. Tá ok? Então, essa é a nossa estratégia break-even e nós vimos que nós criamos 3 linhas de execução lá na nossa estratégia de negociação. Então, nós vamos criar mais 2 break-even com a mesma configuração desse daqui. Eu clico novamente, agora eu vou chamar de BRK2, tá ok? E vou criar mais uma chamada BRK3. E aí nós temos uma estratégia de break-even para cada uma das nossas
linhas de execução. A gente seleciona aqui a número 2, ativa o break-even nela, coloca 30 pontos, verifica que já temos aqui a distância do preço de entrada no zero também, e aí a gente clica em salvar, a gente seleciona aqui novamente a BRK3, ativa o break-even nela, novamente coloca em 30 pontos aqui e manda salvar. E as nossas estratégias de ordem stop estão configuradas. Uma vez configuradas, a gente precisa voltar lá na nossa estratégia de execução. Como é que eu chego lá, professor? Clica na aba de negociação, vai lá de novo em editor de estratégia de negociação, e aí nós temos aqui, ó, OPGSP, que é a nossa estratégia de negociação. E como a gente só faltava configurar a estratégia stop, nós criamos lá. O que nós vamos fazer? Na primeira estratégia de stop aqui eu vou botar o BRK1, na outra eu vou botar BRK2 e na última eu vou botar BRK3. Feito isso, basta clicar ali no disquetezinho novamente para salvar a sua estratégia, dá sim, e agora pronto, nossa estratégia está 100% configurada e nós vamos utilizá-la agora no nosso gráfico. Bem, pessoal, agora que nós estamos com a nossa estratégia 100% configurada e nós configuramos ela para o nosso primeiro passo, o que nós temos que fazer? A gente tem que selecionar a estratégia aqui no campo estratégia, né, na área do nosso gráfico. Logo em seguida, zerar o stop offset, não esqueçam de zerar o stop offset e colocar a quantidade de contratos que nós vamos operar nessa primeira etapa. A gente sabe que nós vamos operar 2 contratos, então a estratégia foi configurada para a execução desses 2 contratos. Feito isso, a gente já pode vir aqui, ó, segurar Shift e colocar os contratos em algum ponto do gráfico. A gente segura Shift, quando chegar o contrato no ponto onde você quer colocar, você clica com o botão direito do mouse. Observe a estrutura da estratégia. Vamos supor que você não tenha selecionado a estratégia, esteja ali em nenhum. Veja a diferença que é se eu fosse colocar 2 contratos. Observem que nós temos 2 contratos de compra, mas não temos as saídas automáticas, muito menos o nosso stop loss ali, que a gente prepara para a saída ali, perdendo também 150 pontos no caso dessa estratégia que nós estamos configurando aqui agora. Olha a diferença de quando eu seleciono a estratégia que nós configuramos, os mesmos 2 contratos. Observem que nós vamos colocar uma ordem agora de compra em um determinado ponto do gráfico. Eu vou colocar aqui no 115.550, porque o mercado está ainda abaixo dessa pontuação, e veja que interessante. Nós temos a ordem de compra de 2 contratos, e logo acima temos a saída de um contrato, essa é a nossa primeira parcial, e por fim nós temos aqui a saída total da nossa operação. E de contrapartida também nós temos aqui um contrato de loss. Significa que, caso ele execute essa ordem de compra, se ele continuar subindo, ele vai executar uma parcial em 150 pontos e vai executar todos os contratos nos 300 pontos, ó, 150 pontos e 300 pontos. Em contrapartida, se ele bater na nossa ordem e voltar, ele vai tirar um contrato de loss, perdendo 150 pontos aí. O que representa isso de financeiro? 150 pontos representa R$30 de gain aqui na parcial e R$30 de loss, e a operação inteira representa R$90 de gain, e o loss a gente viu lá no curso como é que a gente faz com o restante do loss, o que a gente aguarda, quantos pontos a gente aguarda, e a gente vai seguir a estratégia que vocês viram no curso. Por enquanto, só quero que vocês vejam que a nossa estratégia de negociação, ela prevê uma entrada de compra, onde nós temos uma parcial de gain, uma parcial e uma saída total, e temos uma parcial de loss. Eu vou soltar aqui o mercado e nós vamos ver em que momento que ele vai executar essa operação. E assim que ele executar essa operação, a gente volta a falar com vocês aí, tá bom? Bom, pessoal, observem que nós acabamos de executar uma operação de compra. Logo após o mercado ter executado a operação de compra, ele voltou um pouquinho e agora nós estamos aguardando o que acontecer. Se esse mercado continuar subindo, quando ele subir 150 pontos, ele vai fazer a nossa primeira saída parcial do mercado. A gente vai perder um contrato aqui em 150 pontos acima da nossa entrada. No entanto, se ele voltar agora nesse ponto, também ele vai fazer a saída de um contrato aqui em 150 pontos. Significa que, se ele continuar subindo, quando chegar aqui eu vou ter ganhado R$30 por contrato, e se ele voltar a descer, quando ele chegar aqui eu vou estar perdendo R$30
por contrato, e aqui eu já vou executar uma perda de 30, e aqui eu já vou executar um ganho de 30. Vamos ver quando o mercado chegar nessas posições, o que vai acontecer. Observe aí, ó, que o nosso financeiro já tá bem interessante, porque após a execução da nossa ordem, o mercado subiu, né? E ele está chegando ali próximo da nossa primeira parcial. Assim que ele chegar na parcial ali, nós vamos estar ganhando R$60. Mas como nós só vamos executar parcialmente os contratos, ou seja, eu só vou fazer a retirada de um contrato, então eu já garanto R$30 naquela operação e você vai ver que vai aparecer um ponto de cobertura abaixo aqui, ó. Vou dar um pause aqui para vocês observarem. Veja bem, nós executamos um dos contratos, já garantimos que não ficarei mais no 0 a 0 aqui. E o que a estratégia já fez automaticamente para você? Assim que pagou a parcial, ela já colocou uma saída lá em cima e o break-even que nós configuramos botou uma saída total aqui, ó. E agora nessa operação eu não tenho mais como perder. Ou ela sobe e paga os R$90, ou ele retorna e me tira aqui no ponto inicial e eu ganho R$30. Ou seja, nessa operação, de acordo com a estratégia que nós configuramos, eu só tenho a ganhar nesse momento, ou eu vou ganhar R$30, ou eu vou ganhar 90. E o mais legal de tudo isso é o seguinte, isso tudo foi feito de forma automática. A única coisa que eu tive que fazer foi colocar a ordem de compra, todo o restante da configuração foi sendo feita automática aí pela nossa plataforma profissional, e essa é a importância da gente ter uma plataforma que seja boa e uma corretora que seja bem estável aí. Vamos esperar o final dessa operação para vocês verem o que acontece quando o mercado ou atinge lá a nossa saída total, ou ele vai voltar e tirar a gente nessa saída ali em cima da onde nós entramos, e que na nossa metodologia a gente chama isso de fechar a porta. Assim que a gente recebe uma parcial, aparece uma ordem de fecha na porta, onde a gente não tem mais condições de perder nessa operação, tá bom? Vamos aguardar aí o final da operação e ver o que vai dar aí de mercado pra gente. Bem, pessoal, eu tô aqui voltando aqui, eu acelerei um pouco a nossa estratégia, né, para vocês, para a gente acompanhar aqui, ver se um pouco mais acelerado aí a gente vê o resultado, mas ainda estamos aí, já temos 6 minutos da abertura do mercado e ele ainda não resolveu essa operação que a gente inicializou, ele está indo rumo a resolver a operação e, como eu disse, se ele subir a gente sai com R$90 do mercado e se ele voltar agora a gente sai com R$30, ou seja, nessa operação nós não temos mais o que perder, a gente só tem que aguardar. Estou aguardando a finalização aí da nossa estratégia, e aí, se ele voltar no ponto original, ele zera a nossa operação, e se ele voltar e bater lá em cima, a gente ganha o total da nossa operação. E é isso que nós vamos fazer o tempo inteiro. O que importa aqui para a gente não é nem o resultado nem nada, é a gente ver a nossa estratégia de negociação, como ela funciona. Então a gente criou uma estratégia em que ele prevê todas as nossas saídas de gain e tem uma parcial de loss aí que é para minimizar as perdas do nosso dia operacional. E assim que ele chega num determinado ponto positivo, o mercado não mais vai nos negativar, a gente só vai sair ganhando. Então, nós configuramos para quê? Assim que ele andar 50% do nosso objetivo, ele coloca uma saída para a gente, impedindo que a gente venha a perder nessa operação. Agora, essa operação ela só pode ser positiva para a gente, tá bom? No mais, pessoal, é isso que a gente tinha e eu vou aguardar o fim dessa operação aqui para a gente voltar a se falar, tá bom? Veja que o mercado agora está corrigindo, ele está voltando, e se ele bater ali no nosso ponto de entrada, ele executa aquele contrato que foi colocado ali do break-even, né? Foi o break-even que colocou, e a gente zeraria a nossa operação sem perder nada, ganhando R$30. Novamente ele resistiu ali, a gente viu uma correção, ele resistiu, não chegou no nosso ponto de entrada, ou seja, não zerou nossa operação, e a gente volta a ficar bem mais positivo aí, e o mercado começa a andar para o nosso lado novamente. Mas isso para a gente é irrelevante, a gente aguarda o final dessa operação. Agora a gente não toma mais nenhuma posição de mercado, pelo menos é o que eu aconselho, espere ou ele pagar tudo ou sair, até porque nós não vamos perder mais nessa operação. Essa operação para a gente é apenas uma operação de gain, né? Então a gente não vai ficar preocupado com essa operação,
porque a gente já não tem mais o que perder nela. Espera ela acabar e a gente volta a se posicionar de acordo com a nossa metodologia após o fim dessa operação. Algumas pessoas ficam muito ansiosas porque ficam vendo esse movimento de sobe e desce aí, e muitas, pô, já estou ganhando 62, 67, 68, 90 reais, ou 70 reais, e acaba saindo um pouco prematuro da operação. Eu indico que vocês esperem a operação pagar, porque já estamos ganhando de qualquer forma. Não vale a pena ficar desesperado, não, tá bom? A gente prefere receber toda a nossa metodologia, a gente tem o histórico, né, as estatísticas do método aí, o fato, mesmo eu tendo, se eu esperar ele zerar ali, se eu esperar ele fazer o loss e pagar e tal, a gente tem a estatística toda a nosso favor e o método é sempre positivo, tá bom? E agora, olha só que interessante, nossa estratégia de negociação foi executada, todos os contratos foram pagos, e como eu disse, tudo foi feito de forma automática. Nesse momento você não tem mais nada o que fazer, e aí você saiu do mercado ganhando 90 reais. Poderia ter ganhado menos? Sim, mas a partir do momento que o mercado deu um resultado financeiro para a gente, pela estratégia de negociação, a gente viu que ela já prepara a gente para não perder mais no mercado. O que importa agora é a estratégia. E aí a gente vai postar lá no grupo quais são os limites lá da estratégia, de acordo com a metodologia do operacional GSP. E aí vocês peguem lá, façam a estratégia como foi demonstrado aqui e coloque a configuração de acordo com o que vai ser apresentado para vocês no grupo do WhatsApp. Agradeço aí a paciência, e até o próximo vídeo. Um abraço, até mais.